Bom dia, gente. Capítulo 4 de História, tá bom? Então nós vamos fazer o capítulo 4, penúltimo capítulo da apostila, que fala sobre as guerras da Grécia, tá bom? Todas as guerras que ocorreram na Grécia. Então vamos lá. Então, inicialmente, você teve as guerras médicas, tá? O que foram as guerras médicas? Foram as guerras para definir a hegemonia no mar Mediterrâneo, para definir qual seria a grande potência no mar Mediterrâneo. Naquela época, o mar Mediterrâneo era de fundamental importância estratégica, era o centro do mundo conhecido, tá bom? Então nós temos lá os persas, o Império Persa, que vinha se expandindo cada vez mais rápido, e os gregos, né? as ilhas gregas, né? O conglomerado grego, Tebas, Esparta, Atenas, né? E houve uma união de todas as cidades gregas para derrotar os persas. Então os persas foram derrotados por uma união das cidades gregas. Atenas, Esparta, Tebas, todas elas se uniram e derrotaram os persas nas guerras médicas. A principal batalha, a batalha de Maratona. Daí que vem a corrida em homenagem aos deuses, né? A maratona, tá bom? Então imaginem lá, todos vocês querem, a sala quer se unir para derrubar um professor, vamos supor, para falar mal de professor. Então todo mundo se uniu para derrubar o professor. Quando eles conseguem derrubar o professor, aí eles vão começar a brigar entre si. Tá bom? Vocês derrubam o professor. Aí quando vocês derrubam o professor, o grupo das meninas, o grupo dos bagunceiros, o grupo dos estudiosos começam a brigar entre si. Então o que acontece? Depois de derrotado os persas, depois de conseguir derrotar os persas, o inimigo de fora, os gregos começam a brigar entre si, que é a guerra do Peloponeso, tá bom? Então o que acontece? Vamos lá. Então os persas foram eliminados, os gregos são os tops, os que dominam a antiguidade na Grécia, no mundo no caso, né? Os gregos dominam. Só que os gregos são várias ilhas. Então eles começam a brigar entre si pelo domínio das regiões, tá bom? Então vamos lá. Guerra do Peloponeso. Atenas pegou algumas cidades e montou a Liga de Delos. Então Atenas tinha lá algumas cidades e montou uma liga de defesa militar. Esparta pegou outras cidades gregas e montou a Liga do Peloponeso. Então a Guerra do Peloponeso foi Esparta e as suas aliadas contra a Grécia e as suas aliadas. Quem já viu os Vingadores lá, a Guerra Civil, lembra lá do Homem de Ferro e os aliados. E o Capitão América e os aliados, eles lutam entre si, né? Então é a mesma coisa. Primeiro eles derrotam o vilão, o vilão inicial, né? Foi quem? Acho que foi o Ultron, né? Acho que foi o Ultron. Ou foi o Ultron ou foi o Loki. Aí depois no outro filme eles entram em guerra entre si. Então aqui é a mesma coisa. Então Esparta e os seus aliados fazem a Liga do Peloponeso. E Atenas e os seus aliados a Liga de Delos. Os dois entram em guerra entre si para ver quem dominará toda a região da Grécia, tá? Esparta ganha, lembra que a gente estudou que Esparta tem uma civilização militarizada, né? Então tem uma educação militar mais avançada, então por isso ela ganha a guerra, tá? Quando Esparta vence Atenas, Esparta e Atenas, todas as cidades estarão fracas, né? Estarão frágeis. Por quê? A guerra enfraquece, né? Deixa a civilização mais fraca, né? O local mais fraco, os homens, os guerreiros mais fracos, a agricultura mais fraca, a sociedade mais fraca. Então a guerra desgastou tanto Atenas quanto Esparta. Esparta ganha a guerra, porém está desgastada. Por estar desgastada, Tebas, que é uma outra cidade que aparece, vai lá e toma o poder de Esparta. Então primeiro você tem Atenas, que foi a líder contra os persas. Depois de Atenas veio Esparta, que ganhou a guerra de Atenas, ganhou a guerra do Peloponeso. E quando a guerra do Peloponeso acabou, Tebas assumiu o poder, vencendo Esparta.
Só que nessa confusão, Esparta, Atenas e Tebas, todo mundo ficou fraco. Todo mundo enfraqueceu, né? Porque a guerra não fortalece ninguém, se enfraquece. Então todas as cidades começaram a enfraquecer. E nisso, o adversário de fora, a Macedônia, veio e dominou a Grécia. Então o final da Grécia Antiga, apesar de ser o berço da democracia, educação militar, ter grandes cidades, o final da Grécia Antiga é triste, tá bom? Então o que acontece? Atenas perdeu para Esparta, Esparta perdeu para Tebas, todo mundo ficou fraco. Macedônia, do Filipe II, os rivais de fora, os macedônios, Filipe II, veio e derrotou todo mundo, conquistou a Grécia, deu fim à Grécia Antiga. Então vamos voltar lá para o nosso exemplo. Vamos lá. Os Vingadores, quem gosta de Vingadores vai gostar do exemplo. Os Vingadores foram lá, derrotaram o Loki. Depois eles guerrearam entre si. Todo mundo ficou fraco, de tanto lutar, ficou fraco. Aí vem o Thanos e derrota todo mundo. Por quê? Tá todo mundo fraco. Então é a mesma coisa. A Grécia vence os persas, começa a lutar entre si. Primeiro vem Atenas, depois Esparta, Tebas. Todo mundo ficou fraco. A Macedônia vem com o Filipe II e domina a Grécia Antiga, tá bom? Então esse é o capítulo 4 da apostila. Tchau!